Hoje nós vamos analisar a diferença do impuro e do puro, ou da ovelha e de uma ovelha, criatura, ou de um porco e de uma ovelha também. Então são assuntos, irmãos, que chamam muito a nossa atenção, que queimam o nosso coração, porque algumas vezes a tendência muito comum de todos os que se dizem evangélicos é que são santos em Cristo Jesus, quando na realidade não são, porque disseram para eles que eles são filhos de Deus, que cumprem alguns ritualismos e que eles são filhos de Deus em Cristo. Não são, porque o procedimento não conduz com aquilo que eles professam. Então nós vamos analisar hoje, à luz da palavra de Deus, trazer esclarecimentos para nós verificarmos se de fato nós estamos em Cristo e temos um procedimento santo, ou então nós somos apenas evangélicos cumprindo ritualismos que venham satisfazer de alguma maneira a nossa mente. Porque há muitas conversões que são apenas da mente, não são reais, verdadeiras, aquelas que de fato tornam o homem e uma mulher filho e filha de Deus. Então a diferença, irmãos, ela é imperceptível, somente um fio muito minúsculo, invisível, vamos dizer assim então, que sem termos um discernimento espiritual, nós podemos então comer gato por lebre, achar ou parecer, mas não sermos. Então vamos atentamente lermos aqui, irmãos, Levítico capítulo 11, apenas os 8 primeiros versículos, lembrando aos irmãos que todo este capítulo vai tratar deste assunto. E como o nosso tempo é muito escasso, nós vamos fazer um resumo, lembrando que este assunto não é um assunto que se esgota, ele é amplo, ele é exponencial. Então, se você de fato depois buscar luz, ajuda do Espírito do Senhor nesse capítulo 11 aqui, e creio que se você já leu o Novo Testamento, cada versículo que você lê, o Espírito Santo chamará a tua atenção para algo do Novo Testamento que está interpretado, e assim você vai estar sendo firmado na suficiência das Escrituras e não da sua mente, porque a nossa mente ela quer algo que seja muito fácil. A nossa mente quer para o nosso corpo, para a nossa vida, conforto. Então isso nós precisamos estar sempre atentos. Então vamos ler aqui esses 8 primeiros versículos. Levítico capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, vamos prestar bastante atenção no que ele está dizendo aqui. Ele continua dizendo o seguinte: dizei aos filhos de Israel que são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina. Numa outra versão está remói, rumina. Entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver.
estes vos serão imundos. Nosso Pai, rogamos ao Senhor que Tu tragas a revelação para nós nessa oportunidade, desvendando, Pai, os nossos olhos para que então possamos contemplar as maravilhas, as profundidades da Tua Palavra. Firma os nossos passos na Tua Palavra, nos ajuda, Pai, a verdadeiramente receber a revelação do Senhor sobre a Tua Palavra. Pai, conquista o nosso coração para que ele almeje ao Senhor e desta maneira, na medida do nosso desejo, é que Tu irás se revelar a cada um de nós. Ministre aos nossos corações, abra os nossos ouvidos e fala, porque nós, o Teu povo, desejamos ansiosamente ouvir a Tua voz. Nós esperamos, ó Pai, que Teu Espírito faça isso em nossas vidas, que ministre, que revela, que interpreta e nos edifique, nos dê alegria para receber a Tua Palavra e para proclamá-la. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, você percebe que o nosso Deus e Pai, Ele se preocupa tanto com os animais aqui. Mas, irmãos, por que Deus escreveu ou permitiu que essas orientações fossem dadas a Moisés e Arão? Qual que é a finalidade, irmãos? O Senhor Jesus, no Novo Testamento, Ele sempre ensina, ou ensinava, e os ensinos dele estão aí, verdades profundas e preciosas com uma finalidade. Ele usava sempre a natureza, sempre os animais, sempre os pastos. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa recentemente, estava com uma crise de ansiedade. Ele tinha ido numa psicóloga que o encaminhou para um psiquiatra, e ele disse o seguinte: eles me deram uma dica para mim, ir para um local onde tem bastante pássaros e flores e apreciá-los, que isso ajudaria muito em minha ansiedade, em minha depressão. Falei, puxa vida, que conselho maravilhoso foi esse. É isso que Jesus Cristo ensina quando as nossas mentes estão entristecidas ou muito ansiosas, para nós vermos passarinhos, ver as suas plantas e começar ali a contemplar e admirar a sua criação. Isso faz muito bem para a nossa alma, mas a maioria vai buscar socorro no homem. Irmãos, homem é do homem para o homem, entende, irmãos? Então não vai ter uma cura genuína ali. Então, benditos são aqueles que usam a terapêutica da palavra de Deus para poder curar da alma. E o diagnóstico que a Bíblia traz da alma é inalcançável a qualquer estudo humano, profissional, científico, não tem possibilidade. Então a Bíblia, ela vai lá no cerne, ela vai lá no carnegão, onde está de fato a doença. E se a pessoa desejar esse tratamento, então Deus, como prometeu na sua palavra, irá remover aquilo que lhe apraz, esse flagelo da depressão, da ansiedade. Tem muita gente doente nesses dias do fim, irmãos, infelizmente, isso é muito triste. Mas, irmãos, como nós lemos esses 8 versículos aqui, você viu que ele falou de alguns animais aqui. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco esses animais aqui, irmãos. Mas antes eu quero introduzir dizendo o seguinte para os irmãos. Há algo aqui, irmãos, nas Escrituras que me encanta, mas me deixa muito encantado e ao mesmo tempo traz um conforto e segurança para a minha alma, para a sua alma, traz para todos nós. Então, sabe o que é que traz segurança e conforto para nós? Primeiro vamos pensar que Deus é grande, e Ele é todo-poderoso, é o todo-poderoso, Ele se assenta no alto e sublime trono. Ele é aquele que pode todas as coisas. Deus é grande, nem este universo consegue contê-lo. Mas, queridos irmãos, é a grandeza de Deus que traz segurança para nós e quão é a sua admirável graça.
Porque Deus é muito grande, irmãos, que é o nosso Pai hoje. Ele é muito grande. Agora, queridos, mas Ele, imagina só, esse Deus que é grande, supremo e poderoso, Ele se curva para dar instruções a Moisés e a Arão sobre como proceder sobre os répteis, sobre as aves e sobre os peixes do mar. Que Deus que é esse, irmãos? Imagina, o Deus que se preocupa com o piolho da galinha. Tudo Ele criou com um propósito. Então, isso significa que Ele é um Deus e Pai de detalhes. Ele é o Deus que cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Que Deus que é esse? Consegue compreendê-lo? Você consegue ficar ansioso diante da sua proteção quando Ele diz que é Ele quem nos guarda? É Ele quem nos protege? É Ele quem morreu por você e por mim numa cruz? E também nos levou a morrer juntamente com Ele no seu corpo santo, ali na cruz, irmãos, para que o nosso pecado então fosse removido, e nós ganhássemos a vida dEle, a vida eterna que nós não tínhamos pela ressurreição. Nós somos eternos, somos filhos do Pai eterno. Mas quando eu vejo Deus se curvando para dar instruções a Moisés e Arão sobre os répteis. Irmãos, que Deus que é esse? Deus não queria deixar o seu povo embaraçado com as coisas que, vamos dizer com bastante reverência aqui, porque tudo é criação dele, como as coisas vulgares. Para nós, o que é vulgar? Uma formiguinha? Uma barata? Essas coisas assim, que os insetos. A Bíblia fala de todos eles, não deixou nenhum deles de fora. Leia depois Levítico, com bastante cuidado, vai perceber o cuidado que Deus tem com a sua criação. E aqui, claro, Ele instrui Moisés e Arão sobre os animais imundos e sobre aqueles que não são imundos, que nós podemos comer. Mas depois, na Era da Graça, vocês vão ver o que Deus fez com todos esses bichos aqui, irmãos. Todos eles são agora, na Era da Graça, aptos para servir de alimento para todos nós. Então, isso, irmãos, é muito grande. Isso é algo que somente aquele que tem todo o poder é capaz de fazer. Então, irmãos, olha aqui o versículo 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Irmãos, o livro de Levítico, ele está cheio de princípios para orientação daqueles que de fato desejam gozar de intimidade com Deus e de um serviço sacerdotal. Começa aqui pelo serviço sacerdotal, sacerdócio, Moisés e Arão. Agora, irmãos, se Israel, quando Deus chamou o povo e os libertou ali da escravidão do Egito, se eles tivessem, irmãos, andado com o Senhor em sua graça, eles teriam sido para Deus um reino sacerdotal e também seria de fato um povo santo, um povo separado para Ele. Mas vocês se lembram, quando eles adentraram no deserto, o que aconteceu com aquele povo? Eles começaram a murmurar, eles começaram a deixar as suas pegadas ali, por aquele deserto todo, de uma maneira que a gente vai ver depois que isso tudo tem a ver conosco também, de uma forma tão clara e linda como o Senhor então tem este cuidado em mostrar para nós que muitas vezes tem a ver com o digerir da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós não digerimos a palavra, não meditamos na palavra, depois nós vamos ver os textos. Há
perigo muito nocivo, irmãos, de nós então sermos pessoas que são rotineiras, de ritualistas internos. Nós apropriamos dos rituais internamente e nós fazemos o nosso próprio esquema de vida cristã e não somos orientados pela palavra, e as nossas pegadas onde ficam, ainda que temos unhas fendidas e não ruminamos, somos pessoas imundas. Isso é muito claro, a gente vai ver depois os textos que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Então, irmãos, a nossa vida íntima com o Senhor e a nossa conduta, ela deve harmonizar-se. Vida com o Senhor, Cristo é minha vida, mas tem que ter nisto uma harmonia na minha conduta diária. Como tem sido a tua conduta diária, irmão? Será que harmoniza com aquilo que você professa, que nós professamos? Primeiro começa aqui. A palavra corta primeiro aqui, e corta, ela tem 2 gumes. E tem muitos significados muito interessantes, irmãos. Então devemos estar sempre atentos, observadores, cuidadosos da palavra, porque o apóstolo Paulo ele sempre vai dizer o seguinte: cada um examine-se a si mesmo, se de fato estais na fé. O que é estar na fé? Se a fé vem pelo ouvir da palavra, então eu estou lendo a palavra de Deus, e eu tenho assimilado a palavra de Deus na minha vida. Eu estou na fé de fato, ou seja, a fé traz Cristo para dentro de mim. Então, Cristo é minha vida, mas a minha conduta corresponde às atitudes de Cristo em mim. Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, observa que todos os atos do Senhor Jesus Cristo, inclusive aquelas palavras duras que ele proferiu contra os fariseus e a outra classe ali, os judaizantes e também os saduceus, tinha palavras de graça e de amor. Era para dar um choque neles, para que eles reconhecessem que estavam no caminho certo e adequado. Mas vocês se lembram, irmãos, que eles estavam totalmente errados. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho, lá em Atos capítulo 26. Quanto a mim, me parecia que aquelas coisas que eu fazia eram certas e adequadas segundo a lei, com a palavra de Deus na mão. Mas ele decorou tudo, ele aprendeu tudo, mas não assimilou tudo. Tanto é que quando o Senhor Jesus se revelou a ele, ele ficou 3 anos no deserto, assimilando tudo sobre aquela visão, meditando, ruminando tudo aquilo. Então aí depois começou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, onde ele confrontou o apóstolo Pedro, confrontou alguns judeus. Que coragem que tinha aquele homem! Era o poder do Espírito na vida dele, levando ele a lugares que ele vai descrever depois em 2 Coríntios, entre falsos irmãos, perigo de ladrões, salteadores, uma série de coisas, irmãos. Mas ele, de fato, era o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma vida íntima com o Senhor e a sua vida era harmoniosamente adequada com a sua conduta. Professava e havia uma prática, irmãos. Hoje, infelizmente, irmãos, dá até nojo de ver muitos que se intitulam novas criaturas, filhos de Deus, mas que o procedimento não correspondem com aquilo que professam. Isto é uma tragédia. Vivem uma vida totalmente descabida, orientada por cabeças humanas, que às vezes são destituídos da verdade, diz Paulo aos Romanos. Ele estava dizendo para os seus compatriotas em Romanos capítulo 10, eu vou confessar para vocês, diz o apóstolo Paulo, que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E quantos hoje, evangélicos,
que tem zelo de Deus, que tem temor de Deus, mas não com entendimento. Como pode uma pessoa dizer que é filho de Deus se não tem certeza do seu novo nascimento, da sua salvação? Isso é terrível, irmãos, porque se não tem certeza, não tem convicção, e aquilo que não tem convicção, convicção de fatos, que é fé, tudo que não procede de fé é pecado. Irmãos, e este mundo tem feito uma varredura muito grande, onde as pessoas se mesclam com o mundo de uma forma assim, misericórdia. Tivemos recentemente aqui na nossa cidade um show. Queridos, a maioria que estava ali era tudo evangélico. Maioria lá, ouvindo aquela linda pregação daquele cantor sertanejo que até mesmo ele se sentiu constrangido, porque disse o seguinte: ó, eu não posso falar mais besteira, porque está cheio de criança aqui. Os pais levando seus filhos aos ídolos. São imundos. Não tem, irmãos, uma visão adequada de quem Cristo é e daquilo que Ele fez. Então, um homem, ele pode professar, amar a palavra de Deus, alimentar-se dos verdes pastos da sua alma, pode tudo isso, e de estudar, mas não assimilar as Escrituras sagradas. Ele pode dizer as pisaduras dessa pessoa pode contradizer aquilo que essa pessoa tem de fato professado. Irmãos, essa pessoa não está limpa. Jesus, ele disse lá em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho proferido para vocês. Agora, Deus tem nos chamado para um dos serviços que talvez seja o mais privilegiado de todos, sermos por Ele feitos reino e sacerdote. Ele havia dado essa promessa para o povo de Israel. Abram comigo aqui, irmãos, em Êxodo, no livro anterior, capítulo 19, versículo, a partir do 4 até o 6. Êxodo, capítulo 19, de 4 a 6. A Bíblia diz assim, presta atenção: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, olha o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, aqui, a condição é esta aqui, se, não é de qualquer maneira, diligentemente ouvirdes a tua voz, não tenha preguiça, em outras palavras, para ler a palavra e meditar na palavra. Se diligentemente, é uma condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e Deus fala conosco pela palavra. Sai correndo daquelas pessoas que traz essas profetadas: Deus falou comigo e mandou falar para você. Onde é que está escrito? Ah não, é que te joga fora. Se fosse assim, Deus não colocaria as Escrituras em nossas mãos, irmãos. E essas profecias normalmente traz perturbação para o povo de Deus. Deixa as pessoas ansiosas, perturbadas. Não tem segurança de absolutamente nada. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes, ouvir e obedecer, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
E vocês sabem, irmãos, que essa palavra se cumpriu aos filhos de Deus, porque nem nós conseguiríamos obedecer e cumprir absolutamente nada. Jesus cumpriu tudo por nós. Jesus se entregou no Calvário, Ele morreu, levou sobre si os nossos pecados no seu corpo. Nós morremos para os pecados. Fomos sepultados e ressuscitamos com Ele em novidade de vida, para viver uma vida nova todos os dias. Sempre há um conhecimento dEle novo, fresquinho para nós. Como era aquele maná, que todas as manhãs eles tinham que recolher uma porção, uma medida de Cristo para alimentá-los. Jesus vai interpretar isso lá, João vai interpretar lá em João 6,57, quando Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim não se alimenta, vai viver uma vida de morte. Infelizmente, irmãos. E claro que quando cremos no Senhor, a palavra fala que nós somos agora, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, este é um privilégio sacerdotal de homem e mulher, porque quem primeiro exerceu o sacerdócio real foi Maria Madalena. Lembra que o Senhor disse para ela? Vai dizer a meus irmãos que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus. Primeiro ele falou, para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Sacerdócio. Que coisa linda, irmãos. Então, os privilégios de uma tal posição são imensos, irmãos. São imensos. Mas tinha também as responsabilidades. Isso nós não podemos esquecê-las jamais, porque requeria o exercício constante de um espírito de discernimento espiritual, irmãos. Se um homem levantado pelo Senhor, que tem o encargo da palavra, não tiver discernimento espiritual na palavra de Deus, não é digno, irmãos, de proclamar a palavra de Deus para o povo de Deus, porque vai proclamar tanto enganos, tantas injustiças, vai estar proclamando tantas invenções, maquinações humanas, que não vai levar a lugar algum. Lembra de Malaquias capítulo 2, versículo 7? Queria que os irmãos acompanhassem comigo aqui. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, depois já entra em Mateus. Malaquias 2, versículo 7. Eu vou ler o 6 também, irmãos, porque é muito interessante aqui. Irmãos, como nós precisamos buscar aos pés do Senhor discernimento espiritual. Senão, irmãos, nós também vamos errar. Diz assim, Malaquias 2, versículo 6, diz assim: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Agora, olha o 7. Esta aqui é a função de todo sacerdote do Senhor, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro. Aqui no original é anjo, anjo é mensageiro, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Irmãos, imagina o tamanho da responsabilidade que é um sacerdote. Não pense que aqueles têm o encargo da palavra, mas o homem que é sacerdote na sua casa. Você tem instruído a sua esposa, seus filhos no caminho. Se não for assim, irmãos, você vou falar aqui porque é verdade, eu preciso de falar, você não é um santo, você é um imundo. Imundo. Você parou para pensar, irmãos, todas as vezes
que nós abrimos a palavra de Deus, para ler as Escrituras, eu abro com temor e temor, porque é o falar de Deus, e que Ele tem as suas demandas. Eu não sei qual é o próximo passo que Deus vai dar na minha vida, operar em mim, para que depois então eu possa proclamar. Mas eu confesso para os irmãos, tenho tido muito medo das revelações do Senhor que Ele tem dado na palavra nesses últimos dias ao meu coração. Tem me deixado estarrecido. Irmãos, nós precisamos levar o nosso cristianismo mais a sério. Então, irmãos, vamos ver como o Senhor, Ele faz uma descrição admirável em pormenores, em minúcias de animais, de aves, peixes e de répteis. Muito interessante. Você vai verificar que isso tem a ver comigo e com você, porque Ele vai dar ao seu povo, que somos nós, os sinais para nós poder conhecer os que eram limpos e os que eram imundos. E é a partir daqui que a gente também vai conhecer quem são verdadeiramente ovelha de Cristo e ovelha criatura. Que não são ovelhas, são ovelhas. Nunca se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Porque não há uma harmonia entre uma vida íntima com o seu andar. Você sabia, irmãos, que onde você pisa, se você é um filho de Deus, você vai deixar a sua marca. Quando aqueles animais, o boi, era um boi que nós podemos comer, claro. E onde o boi pisava, ele deixava a sua marca. Casco fendido, ele ruminava. Agora, nós temos o nosso casco fendido, mas estamos ruminando, irmãos. Você tem refletido, você tem meditado na palavra, você tem buscado a assimilação da palavra, porque senão, quem vê aquelas marcas que você vai deixar, vai dizer o seguinte: aqui passou um imundo e não um santo. Deixou marcas terríveis ali, aparentemente muito bonitas, mas, irmãos, a pessoa com o tempo logo vai perceber. Então, isso aqui, esses animais, dentro de um princípio espiritual, tem tudo a ver conosco também. Eu e você, nós não estamos fora disso, irmãos. Então sejamos cuidadosos, irmãos. Há uma grande diferença também, como já foi relatado aqui, nós vimos aqui os animais puros e impuros, mas há também uma grande diferença entre o perverso e aquele que é filho de Deus. Aqui em Malaquias mesmos, abra comigo aí, por favor, no capítulo 3, a partir do verso 16. Malaquias 3, verso 16. Diz assim a palavra: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. É claro, irmãos, que quem teme ao Senhor, que tem o casco fendido e rumina, obviamente vai falar uns aos outros, porque não tem como, se você creu, você não vai falar. Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios 4, versículo 13, cri, por isso falei. Nós cremos também e falamos. Se eu não falo, eu tenho que avaliar se eu crio ou se não crio. Se você não se preocupa, irmãos, ou não tem compaixão por aquelas almas que se morrer hoje vai tudo para o inferno, quantas pessoas você pregou neste ano que está se findando? Para quantos você pregou? Aí eu mandei o WhatsApp. Não é assim. É sentar, como fez Felipe. Veio aquele eunuco, ele tinha ido adorar em Jerusalém o Deus de Israel, mas ele não conhecia o Deus de Israel. Ele vinha lendo o profeta Isaías, o Espírito moveu Felipe. Vai naquele carro, assenta-te ao lado dele. E ele vinha lendo o profeta Isaías, que ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. E aí, Felipe fez uma pergunta: entendes o que lês? O eunuco respondeu para Felipe: como eu posso entender se alguém não me explicar? Então, a partir daquela passagem, ele anunciou Jesus.
E qual foi o resultado? Eles estavam indo, chegou no local onde tinha água, aí então o eunuco disse para Filipe: eis aí água, que impede de que eu seja batizado? Olha, não tem nenhum problema se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. E ele saiu jubiloso, cheio de alegria, porque o primeiro impacto que a pessoa tem quando ela é regenerada é uma vida cheia de alegria. Agora ela saiu de uma situação de trevas e veio para a luz. Ela estava no reino de Satanás, império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que nós vamos ter alegria, irmãos? E que alegria é essa? Uma alegria eterna, perpétua. Alegria perpétua coroará a nossa cabeça. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nome de Cristo. Hoje em dia as pregações é Deus, buscar poder de Deus. Estão esquecendo de Jesus Cristo, irmãos. Que é o Senhor da igreja, que morreu pela igreja, que salva e liberta. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Atos 4:12. Você tem que fazer um propósito com Deus, tem que fazer uma aliança com Deus. Deus vai te abençoar se você, de fato... Para com isso, Deus não faz troca com ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, soberano Senhor, que lhe ofereceu para mim e para você a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, mas as pessoas querem ser imundas. Eu quero Deus que abençoe o meu projeto. Eu quero que Deus... Você acha que Deus salvou você para te abençoar, para fazer os teus caprichos? Não! E Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, é para Ele. Então tudo que eu fizer agora, 1 Coríntios 10, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o que você faz? É para a glória de Deus? Cristo é glorificado no seu trabalho ali? É para Ele que você faz? Cuidado, às vezes nós fazemos para nós mesmos, para termos uma projeção, para termos misericórdia, e muitos até se prostituem para ter um lugar no pódio. Misericórdia, e se dizem evangélicos, irmãos. Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos. Então, continuando aqui. Então, esse aqui que se lembra do seu nome, verso 17: eles serão para mim particular tesouro. Oh, irmãos, que coisa linda! Nós somos propriedade particular do Senhor, é filhos. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Agora, olha o 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está vendo aqui, irmãos? Deixa eu voltar um pouquinho e falar desses animais imundos aqui. Então eu queria que você prestasse bem atenção, irmãos, que você não se esqueça de que como você nasceu. Você nasceu santo? Claro que não. Se você é hoje um filho de Deus, você é santo em Cristo Jesus. Mas você lembra do seu nascimento? Como você cresceu? Menino tão bonito, a mocinha tão bonitinha. Mas o que a Bíblia diz de uma vida sem Cristo? A palavra chega a dizer, irmãos, Isaías 64, versículo 6, ela diz assim: eis que todos nós somos como o imundo. Eu e você, nós nascemos imundos. Eu e você, nós nascemos uma verdadeira imundícia. Agora, como não vamos nos encantar com o nosso amado Senhor?
que Ele nos contemplou nossa imundícia à beira do caminho, como uma aborto à beira do caminho, nós estava em nosso sangue. Ele olhou para nós e Ele viu que o nosso tempo era um tempo de amores. Então Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô irmão, não faça pouco caso do teu amado Senhor. Um dia você vai encontrá-lo, vai estar diante dele. Você é um crente ou você é um santo? Pense nisso um pouquinho, medita nisso um pouquinho mais, irmãos. Você se lembra aqui? Abra comigo no Salmo 40, versículo 2 e 3. Olha a nossa condição aqui, como nós éramos. 40, versículo 2, só o versículo 2 já é o suficiente, que diz assim: tirou-me, Salmo 40, verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Quem fica na lama é porco. Todos nós nascemos porquinhos. Tirou-me de um tremedal de lama, colocou-me os meus pés, aleluia, sobre uma rocha. E não só colocou sobre uma rocha, e me firmou os passos. E agora, a partir disso, olha como é que Davi descreve, versículo 3: e me pôs nos lábios um novo cântico. Esse novo cântico, qual era o cântico que nós cantávamos anteriormente, que nós apreciávamos? Qual que era o nosso cântico que nós extravasávamos? Quem foi aí na exposição, assistir aquele show, viu quais foram as músicas que foram cantadas. As músicas, aquelas músicas que não traz edificação para ninguém. Pessoas levantando seus copos de cerveja, bebia e choravam. Ai, meu Deus do céu. Eu vi isso, irmãos. Tem uma imprensa da nossa cidade que filmou tudo. Eu vi aqueles lá e vi muitos evangélicos ali. Falei, meu Deus do céu. Imagina, Ricardo. Imagina o Ricardo lá. Ai, lá, tomando, bebendo, e tá tudo bem. E eu vou lá domingo lá. Imagina. Aí ele seria um imundo, não um santo. Eu também seria um imundo, não um santo. E tem muita gente que tem cócegas. O que tem? Não é pecado. Será que Deus está ali, irmãos? Que é pior, levando os filhos lá ainda. Misericórdia. Depois lá na frente, ai, meu filho, minha filha se prostituiu, virou ladrão, bandido, está preso. Aí o que eu faço agora? Isso aí, irmãos, é fruto do que foi plantado lá atrás. Nós o tempo todo estamos plantando, irmãos. Cuidado com as tuas semeaduras. Cuidado onde você pisa os teus pés. Ah, meus irmãos, mas tirou-me um hino e pôs-me nos lábios um novo cântico, graças ao Senhor, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ah, que coisa linda. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Aqui, irmãos, desde o versículo 7, ele começa a trazer para nós aqui, irmãos, qual é a situação de uma pessoa imunda, como nós éramos. Aí no 8, no 9 ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, graças ao Senhor, temos o versículo 11: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Jesus fez a obra, o Espírito aplica a obra dele em nós.
Quem faz você nascer de novo é o Espírito Santo. Irmãos, vocês estão compreendendo, irmãos, isto? Está claro para os irmãos? E se alguém não entender, depois vamos conversar. Quero que os irmãos entendam, irmãos, isto. E dizer para os irmãos que a verdade não atrai multidões também, irmãos. Irmãos, o que nos ensinam verdadeiramente os sinais de um animal limpo que nós poderíamos comer, conforme lemos lá em Levítico capítulo 11? O que eles nos ensinam? Queridos, esta ação de ruminar exprime o processo natural de digerir interiormente os alimentos que se comem, enquanto que a unha fendida desses animais aqui representa o caráter de nossa conduta. Muito claro. Existe, como sabemos, uma íntima relação entre estas duas coisas: o caráter na vida cristã e a conduta na vida cristã. Elas têm que ser harmônicas. Caráter. Eu e você, nós não temos caráter, irmãos. Nós nascemos, se nós éramos imundos e nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, agora é Cristo que vive em nós. Por isso que Paulo escreveu Gálatas 4:19: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo, o caráter de Cristo, seja formado em nós. Nós só seremos homens e mulheres de caráter se tivermos Cristo sendo formado em nós. Convém que Ele cresça ou diminua. Convém que o caráter dele cresça e o mau caráter diminua. Acaba. Porque você e eu, nós somos mau caráter. Nós somos tendenciosos. Nós gostamos de proteger aquilo que são nossos. Vai fazer alguma coisa para a minha filha, para o meu filho. Ainda que ele esteja errado, eu vou protegê-lo. Eu vou defender o meu filho até a morte. Não é assim que muitos fazem? Queridos, misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E você abra teus olhos e fixe na palavra de Deus, irmãos. Precisamos cada dia mais sermos instruídos, ensinados e aconselhados pelo Senhor. Irmãos, esse tempo é o último tempo nosso, irmãos. Irmãos, como diz certo irmão do passado, nós estamos vivendo nesses dias a pior geração de cristãos. A pior é a dos dias atuais. Todo mundo vive o cristianismo do jeito que eles querem e acha melhor. Troca a reunião da igreja até por uma exposição, para ver máquinas, para ver isso aqui. Dia da reunião da igreja. Misericórdia, irmãos. Não é a hora de lembrar daquele texto de Atos 5:42, que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida de negligência espiritual. A igreja está do jeito que está porque os responsáveis somos nós, a começar com a liderança. Negligência espiritual. Não há dedicação na palavra, não há dedicação em oração. Nas reuniões de oração, graças ao Senhor que aqui tem enchido de gente, porque há os remanescentes do Senhor. Irmão, você foi chamado para quê? Para viver a tua vida? Não, para ver a vida de Cristo em você. Irmãos, é tantas justificativas, tantas coisas que revelam que verdadeiramente as pessoas precisam de ter o caráter de Cristo sendo formado em si. Deixa eu dar um exemplo para vocês de caráter. Abra em Daniel capítulo 6. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os irmãos se lembram muito bem que fizeram uma maracutaia lá com Daniel, porque tinha inveja deles, e Daniel foi para a cova dos leões. Queridos, mas Deus é o Deus do fogo, é o Deus que criou todas as feras. Então Deus é o único que tem o domínio sobre todas as coisas, não é eu nem você. Daniel, ele foi para a cova dos leões. Interessante, irmãos, capítulo 6,
E aí veja aqui no versículo 17: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então ele foi para a cova. Versículo 20: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, que o rei. Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel, porque o rei não queria lançar Daniel na cova dos leões. Ele tinha uma apreciação por Daniel muito grande, porque ele tinha um espírito excelente. Mas era a lei dos medos e dos persas, ele selou com seu anel, isso é irrevogável. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, o Espírito Santo vem e sela. Oh, meu irmão, que coisa mais preciosa é isso. Então, mas o rei ficou triste e foi lá na cova. Chegando-se ele à cova, chamou a Daniel com voz triste, versículo 20. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Agora, olha aqui o caráter deste homem. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Agora, olha aqui o caráter. Porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Você vê aqui, irmãos, um homem de caráter. Deus poderia deixar Daniel morrer? Claro que poderia, mas ele não permitiu isto, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Vamos ver um exemplo de uma conduta aqui? Abra aqui em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Muito interessante, um texto que nós conhecemos muito bem também. Vamos ler aqui apenas 2 versículos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Aqui tem um exemplo lindo de uma conduta que não precisa falar que eu sou santo. As pessoas vão ver em mim a vida de Cristo e vai me declarar santos, vão ver em mim a vida de Cristo. Diz assim, 2 Reis 4, 8 e 9. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Agora veja aqui o testemunho dessa mulher a respeito de Eliseu. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Irmãos, quando as pessoas nos veem, como elas nos julgam? Santo ou crente? Ou religioso? Santo ou crente? O que você é? Um santo ou um crente? Queridos irmãos, isso tem exemplos de Josué, tem exemplos do apóstolo Paulo, de Timóteo, 1 Timóteo 4,12, temos exemplos lá de Estevão, também, que foi inocentemente apedrejado, porque testemunhou Cristo. Irmãos, o nosso cristianismo, irmãos, ele precisa de ter em nós o caráter formado de Cristo. Isso envolve pressão. Deus quer fazer de você uma pedra preciosa. Como é que faz uma pedra preciosa? É como se fosse um carvão. Profundidade, pressão e fogo. O resultado é uma pedra preciosa. Que coisa linda, irmãos. Como nós precisamos avançar nisto, porque é de recear que muitos dos que leem a Bíblia não assimilem a palavra de Deus. Estão lendo diuturnamente, mas não assimilam. Ou seja, tem casco fendido, mas não rumina, é animal imundo, não é uma nova criatura. Percebe, irmãos? Como que não vamos assimilar a palavra? É um privilégio nosso, o Senhor tem muito para nos dizer, para nos falar, mas Ele não tem encontrado em nós ouvidos
que digere a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, irmãos. É preciso ruminar a palavra, preciso meditar naquilo que você está lendo, senão não resolve nada. Então, irmãos, vamos nos guardar de fazer uma leitura bíblica de uma forma morta. Uma leitura bíblica, irmãos, de um dever frio, de uma rotina religiosa. Não é nada disso que Deus quer. Deus quer que nós comemos a palavra de Deus e digerimos a palavra de Deus. Os profetas faziam isso. O apóstolo Paulo fazia isso, os discípulos faziam, ruminavam a palavra, tinha direção, tinha um falar de Deus claro para cada um deles, irmãos. Então, o que é necessário? Meditar na palavra. Deixa eu citar para vocês alguns textos aqui. Olha o Salmo 1. Salmo 1 diz assim, o versículo 1 e o versículo 2. Aqui tem um contraste muito interessante. Aliás, este salmo mostra para nós um contraste do ímpio e do Filho de Deus. Diz assim, começa dizendo, Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua delícia, está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita, rumina, remói, de dia e de noite. Qual é o resultado? Versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso ele vai reiterar também para mim e para você, lá em Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar do livro da lei, medita nele dia e noite, para que sejas bem sucedido, espiritualmente também neste mundo, irmãos. Você vai ser uma bênção se você meditar na palavra de Deus. Não seja como um animal imundo, não seja onde você pisar, pessoas falam, aquela pessoa é uma religiosa, é um religioso. Não, aqui veio alguém que deixou sua marca, casco fendido, mas quando essa pessoa falou, meu Deus, parece que aqui esse chão quase que tremeu, porque nós estamos trazendo Cristo, Rei do Universo, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e o Espírito Santo habita em nós. Como que não vamos abalar, impactar, irmãos? Estava numa roda de colegas, acabei de fazer umas ginástica, e a pilheiras, tal, etc. E eu falei o seguinte, para onde irá a tua alma se você falecer hoje? Silêncio estabeleceu, sentaram, para pegar um café, senta aqui. Falei, meu Deus, que preciosidade. Isso é fundamental, irmãos. Fundamental para todo filho de Deus. Abra no Salmo 119 aqui, o versículo 97. Que coisa preciosa. Apenas o versículo de número 97, que diz assim. Olha só, ele diz assim, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Aqui não fala todos os dias, hoje é domingo, eu vou meditar na palavra o dia inteiro nela. Amanhã é segunda, vou meditar na palavra o dia todo, no meu trabalho, nos meus afazeres, no meu lazer, na minha viagem. Imagina você está numa praia, você vê todo aquele mar. Você sabe que as águas do mar são mais altas do que a da terra. E Deus disse, até aqui, daqui para cá vocês não vão passar. Irmãos, se nós não vermos Deus em tudo, nós não estamos vendo nada. Nosso cristianismo é desinteresseiro. Ele se torna interesseiro quando nós queremos que Deus faça algo por nós. Aí nós vamos ser os máximos. Queridos, para nós concluirmos,
Vocês se lembram da experiência de Pedro? Em Atos capítulo 10. Vamos lá para lá, eu quero dizer algo para vocês aqui, muito interessante. Aqui, irmãos, quão difícil eu penso que deveria ser para o apóstolo Pedro, aquele que havia sido educado desde a infância nos princípios e rituais judaicos. De repente ele tem aqui uma visão linda. Pedro, vocês sabem, ele não comia animais imundos, nenhuma espécie. Ele conhecia muito a lei, mas então Deus queria mexer um pouquinho mais na vida de Pedro, que agora na era da graça, a realidade de tudo aquilo chegou, que era Jesus Cristo. Ele é a realidade da graça, Cristo é a realidade da graça. Agora, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 9. Veja, capítulo 10, verso 9. Então, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de, lembra daqueles animais lá de Levítico 11? Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Olha que absurdo. Porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Ele estava certo aqui até certo ponto. Porque ele tinha o Antigo Testamento em suas mãos, a lei de Moisés. Provavelmente ele deve ter lido Levítico capítulo 11 inteirinho. Nunca na minha boca entrou coisa comum ou imunda. Agora veja aqui o versículo 15. Que mudança, irmãos. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Aqui, ele estava dizendo aqui que todos os animais agora, ele poderia comer. Todo réptil. Sei que vocês já viram pessoas comendo cobra? Eu já vi. Até eu falei, eu não vou comer isso não. Não porque é imundo, mas é porque eu não como cobra. Não como cobra. Nem largato. Eu já vi gente comer lagartixa, comer tarântula, aranha. Lá na Indonésia, a gente come cachorro. Tem gente que come um monte de animais. Sei. Aí tem uns que olham para nós aqui, pensam assim, aquele povo brasileiro tinha que morrer tudo, porque eles comem carne de boi. Aqui carne, a vaca aqui é sagrada. Entende, irmãos? É terrível isso. Mas, irmãos, a partir da era da graça, aqui tem 2 lições interessantíssimas. Nós éramos pessoas incomum e imunda, lembra? Isaías 64, versículo 6. Todos nós éramos como imundo. Mas quando o sangue precioso de Cristo nos purificou, você e eu, nós não somos mais comum e nem imundo. Nós somos santificados, purificados. E os nossos alimentos agora? Último texto, nós vamos encerrar. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. Olha que coisa linda, irmãos. Então, Deus está dizendo aqui, versículo 4. 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ai, coisa boa. Então aí, alguns têm umas preferências de comer algumas coisas, outros não. Outros comem lula, comem aqueles bichos, tem aqueles tentáculos, polvo. Uma vez eu fui lá em São Lourenço, aí o cardápio lá tinha polvo, aí a Adriana queria comer polvo.
Ela comeu, mas eu não comi. Eu sou muito ansioso para comer, entendeu? Talvez eu seria um Pedro da vida aí, né? Não, na minha boca não vai entrar coisa comum e impura. A gente come tanta coisa podre, estragada e que não vale nada, só prejudica a nossa saúde, só faz a gente querer a barriga, não é assim? Então, irmãos, tenha discernimento, peça ao Senhor discernimento na sua vida, para você ter uma qualidade de vida aqui física e principalmente espiritual, porque você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. E que Deus, irmãos, continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pelo privilégio, Pai, de poder abrir as Escrituras com liberdade. Obrigado, porque o Senhor tem falado e nos trazido as instruções necessárias para vivermos neste presente século sóbria e com discernimento espiritual. E nos dê discernimento espiritual, Pai, para que de fato possamos identificar também aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Pai Santo, hoje o nosso grande campo missionário é pregar para os evangélicos. Continue falando conosco, Pai, revelando-nos e formando Cristo em nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.